introdução acerca de alguns problemas gerados pela filosofia do Platão. Tá? Então, a minha proposta hoje é fazer uma espécie de indicações possíveis do que poderia, afinal, ser uma proposta de solução para alguns problemas que a filosofia platônica coloca. E aí, o que a filosofia platônica coloca como problema? Então, eu vou trazer esses problemas para vocês. Alguns já conhecem, outros não, e aí depois eu tento encaixar isso dentro dessa investigação que eu vou fazer. E quais são os problemas que a filosofia do Platão levanta? Ela levanta o problema de, afinal, ser escrita e não ser escrita. Tá? A filosofia do Platão, a gente sabe que é toda ela escrita em diálogos, e a primeira evidência que a gente percebe é que o diálogo é um gênero literário, construído pelo próprio Platão e pelos seguidores de Sócrates. Isso situa o Platão como filósofo, também como um escritor. Né? A gente tem aí a atividade de um filósofo que exerce a filosofia no exato momento em que também está sendo um escritor, portanto um literário. Tá? É sobre esse enfoque que eu queria fazer a nossa apresentação de hoje. Por quê? Porque, embora o Platão se dedique a fazer literatura por meio do diálogo, por meio desse gênero literário que ele cria, ele não resume a filosofia dele ao diálogo, ele não resume a filosofia dele à literatura. Né? É muito conhecida a tal das doutrinas não escritas do Platão, que ele teria deixado subentendido na carta 7ª, que é uma carta da autoria dele, supõe-se, e também por meio de alguns testemunhos vindos de Aristóteles e de outros acadêmicos, que o Platão, na verdade, só escreveu sobre aquilo que ele achava menos importante. E aí, que problema que a gente tem? Afinal, porque o que se conservou de Platão é exatamente aquilo que ele achava como menos importante, ou seja, os diálogos. Tá? E aí, portanto, literatura, em última análise. Né? Ao mesmo tempo, ele se dedica, e aí, claro, ele está se dedicando a uma coisa que ele acha que é menos importante filosoficamente. No entanto, ele faz com tanto esmero a ponto de morrer lidando com a reescrita, por exemplo, do primeiro livro da República. Né? Disse que, e aí é um testemunho do Aristóteles, que o Platão não só terminou escrevendo as leis, que é o último diálogo do Platão, mas ele constantemente reescrevia o primeiro livro da República. Né? Era um dos livros que ele mais se dedicava a reescrever. Ou seja, né, um filósofo que vê a atividade literária como menos importante em termos filosóficos, ele dedicou boa parte da sua vida a ser um literato. Né? Essa temática, assim, que me parece problemática, ela se intensifica na medida em que a gente pensa Platão como o grande primeiro filósofo do Ocidente. Tá? Ou seja, a filosofia nascida com Sócrates, sendo que o Sócrates nada escreveu, coloca em Platão uma figura central daquilo que nós herdamos como sendo filosofia. E isso que é herdado como sendo filosofia é herdado como sendo literatura, em última análise. E é herdado como sendo literatura como algo, afinal, não tão importante, segundo o próprio autor. Né? A gente tem um diálogo do Platão em que ele tematiza uma discussão sobre isso, que é o Fedro, em que ele vai problematizar a escrita em oposição à oralidade, para mostrar o seguinte, que a escrita é apenas uma cópia da oralidade. Né? O ensino oral ele é muito mais importante, muito mais valoroso, e portanto era aquilo para o qual ele se dedicava, e a escrita era algo menos importante, era na verdade um jogo, como o próprio Borges, que era um sofista, dizia. Né? A escrita nada mais é do que um jogo. Então, com esse panorama problemático, o que eu pretendo sugerir como uma hipótese de resposta? Tá? Que a filosofia, desde a sua origem, se posiciona, portanto, literariamente. E isso significa dizer o quê? Significa dizer que a filosofia se posiciona como uma reflexão exercida sobre a análise e a criação de mitos. E aí eu estou relacionando literatura a mito. Tá? Vou fazer uma explanação melhor sobre isso daqui a pouco. O mito está no centro da atividade especificamente humana, conhecida hoje como processo simbólico.
sendo o símbolo o produto final da elaboração conjunta da imaginação com o pensamento. E essa dinâmica, esse produto final, né, que é gerado, o símbolo, que é gerado pela imaginação e pelo pensamento, é o que condiciona a nossa vontade livre. Portanto, refletir sobre o símbolo é, em última análise, refletir sobre aquilo que eu estava falando, que era o nosso objeto de pesquisa, acerca do discurso como persuasão, né? Acerca do discurso como motor de condicionamento e de influência para as ações humanas. Nesse sentido, o fazer filosófico vincularia-se essencialmente com o fazer literário, tendo em vista esse processo de simbolização como condicionante da vontade humana, né? Em outras palavras, o que eu estou tentando mostrar é que a filosofia, primeiro, não é uma literatura apenas, mas ambas podem se vincular essencialmente a partir dessa atividade simbólica da mente. Mas, segundo ponto, eu vou mostrar que a filosofia pressupõe a literatura, como é óbvio. A filosofia veio depois da literatura, portanto, ela pressupõe o fazer literário. Tanto em face, então, dos mitos, né, que serão analisados pela filosofia, quanto em vista dos que ela mesma procurará elaborar, como o próprio Platão fez criação e elaboração de vários mitos. Terceiro ponto, a vinculação essencial entre as duas atividades, a filosofia e a literatura, diz mais sobre a filosofia e a sua investigação ética do que propriamente sobre a literatura. Tá? Então, embora eu vá falar aqui algumas coisas sobre literatura, o meu enfoque vai ser mais sobre a filosofia e a postura dela em relação à literatura do que propriamente falar da literatura e da postura dela em face da filosofia. Tá? E, por fim, eu quero propor que seria não só possível, mas desejável, uma leitura filosófica da literatura, como de fato é aquilo que o Platão fez. Mas o Platão também fez outra coisa que eu queria propor, que é também a postura urgente de nós retomarmos uma escrita literária da filosofia. Tá? Então essa é a minha tentativa aqui de mostrar para vocês uma espécie de reflexão a partir do caso Platão, para fazer um condensado daquilo que eu tenho investigado acerca do processo simbólico e imaginativo do símbolo. Tá? Então agora eu passo um pouco para falar sobre isso que eu estou chamando de processo simbólico. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a natureza do mito, para, por final, fazer esse diálogo entre filosofia e literatura. Com relação ao processo de imaginação, eu acho que eu não vou estar sendo anacrônico se eu me valer do que o Aristóteles faz no livro dele De Anima ou Peripsique, sobre a alma, em que ele fala, talvez seja, né, dentro da literatura ocidental, da filosofia ocidental, o primeiro que faz uma reflexão acerca da imaginação. Tá? A gente tem alguns indicativos do que o Platão imagina ser a imaginação, tá? Daquilo que o Platão pensa ser a imaginação, mas nada sistematizado como o Aristóteles fez. Portanto, eu vou me valer daquilo que o Aristóteles apresenta como sendo a imaginação, para poder extrair disso um diálogo com o processo simbólico, tal como a filosofia contemporânea entende, e emendar isso para a análise do Platão. Eu disse que eu não acho que seria anacrônico, embora o Aristóteles venha depois do Platão, porque o Aristóteles é em alguma medida platônico. Tá? Então ele está apenas aperfeiçoando determinadas concepções que o Platão ou não deixou claro, ou o próprio Aristóteles precisaria esclarecer para se posicionar contrário àquilo que o Platão apresentou. E no livro do Peripsique, sobre a alma, o que o Aristóteles mostra? Que a alma, ela é basicamente, e aí eu vou falar da alma humana, não vou me ater aqui na alma das plantas e dos animais, mas já indico que ele fala da alma das plantas e dos animais, as plantas também teriam alma. Eu vou me ater na parte da alma propriamente humana, em que ele divide em 3 capacidades. O termo em grego é dínamos, né? São capacidades ou potências, né? Aquilo que nós somos capazes de fazer, aquilo que nós podemos fazer.
E essas três dimensões são a dimensão da percepção, tá? E aí é muito ligada à questão dos 5 sentidos, ou seja, aquilo que nós percebemos no mundo se condensam na nossa mente a partir de informações sensoriais. Tá? A percepção, portanto, seria a esfera da nossa mente que teria a responsabilidade de fazer um inventário das informações que nós absorvemos e apreendemos no mundo. Em cima disso, tá? E eu estou falando em cima, espacialmente falando mesmo, tá? Porque o Aristóteles pensa isso hierarquicamente falando. Em cima da percepção você vai ter a imaginação. E o que é a imaginação? É a capacidade que a mente tem de criar imagens a partir das coisas percebidas. Portanto, a imaginação depende da percepção, isso já fica claro. Mas mais do que isso, a imaginação ela só pode ser compreendida se ela for compreendida como o intermediário daquilo que está em cima também, né? Por que eu estou falando isso? Porque o Aristóteles não explica exatamente o que é o processo de criar imagens, mas ele vai falar o que a imaginação não é. Percebe? Então é uma reflexão acerca daquilo que a imaginação não é, para poder dizer afinal, ou pelo menos sugerir aquilo que ela seria, tá? Mas ele não diz o que ela é. E aí, qual é o papel negativo dessa análise? Primeiro, então, é mostrar que a imaginação não é percepção, ou seja, a imagem ela é um produto mental que deriva dessas percepções que nós temos das coisas que nos vêm por meio dos 5 sentidos. E ela também não é pensamento, que aí seria a terceira esfera da atividade mental, né? Você tem a atividade da percepção, a atividade da imaginação, que está intermediária, e a atividade do pensamento, né? Que a gente hoje chamaria de razão. Essa atividade do pensamento, ela lida com ideias e conceitos que não são necessariamente imagens. E aí o que são pensamentos e conceitos? São abstrações feitas a partir dessas imagens que a imaginação criou. Então vejam, no processo da gente entrar em contato com as coisas do mundo e, portanto, poder pensá-las, o Aristóteles coloca isso em uma divisão por etapas, em que a gente primeiro percebe, se dá conta de que está percebendo alguma coisa. Depois a gente precisa ter consciência de que essa coisa já está na nossa cabeça por meio de uma imagem, e essa imagem é aquilo que eu utilizo para depois voltar a pensar sobre essa coisa que eu percebi. Portanto, o meu pensamento está condicionado também à possibilidade que eu tenho de criar imagens acerca das coisas. Portanto, essa escadinha, né, que eu falei, que está cada uma pressupondo as outras, aloca o pensamento como determinado tanto pelas percepções quanto pela imaginação. Tá? Se a gente tivesse que criar uma imagem, eu sugeriria a imagem da pirâmide, em que na base a gente tem as percepções, ou seja, o grosso da informação que nos chega através da nossa experiência sensorial do mundo. Isso se afunila para a criação de imagens, portanto, de reproduções das coisas na nossa cabeça, e essas imagens vão ser abstraídas para gerar os conceitos, e, portanto, seria o pico da pirâmide, que seria propriamente parte da atividade do pensamento. Tá? Dá para compreender isso, basicamente? Bem, como Aristóteles não descreve o que é o processo de criar imagens, o que eu tento utilizar para poder fazer esta compreensão é o que se investiga hoje em dia e que se chama de processo simbólico. Tá? Não só a partir de estudos de religião comparada, mas também de psicologia, e aí a psicologia fazendo a relação tanto com a psicologia psicanálise, mas também com a ala da psicologia um pouco mais, eles chamam de a psicologia profunda, tá? Mas é uma psicologia que lida com determinações acerca do modo como nós pensamos. Eles vão chegar a uma certa reflexão de que a nossa mente possui uma capacidade que distingue a gente dos animais, qual seja, a capacidade de produzir símbolos. E o que é um símbolo? É um signo conotativo.
Tá? Um signo ele tem a capacidade de ser direto, portanto de ser literal, portanto de ser denotativo, né? Então quando eu digo xícara, você já percebe que eu estou referindo esse signo, xícara, palavra, a este objeto, tá? Isso é direto, não existe intermediário e não existe multiplicidade de sentidos, tá? Isso não acontece com um símbolo, tá? Um símbolo ele pode provir de um signo, mas a característica de um símbolo é ele ter uma multiplicidade de signos, inclusive de coisas que não necessariamente dizem respeito a um determinado objeto ao qual eu relaciono ele. Por exemplo, eu posso chamar essa xícara de salvação. Salvação, neste momento, está sendo um símbolo que eu estou usando para me referir a este objeto. Perceba, já não estou mais me referindo a ele diretamente, mas conotativamente. O que significa isso? Significa que eu estou atribuindo sentido a este objeto que está para além do que o objeto é. Tá legal? Dá para perceber essa diferença entre signo e símbolo? Portanto, a capacidade que nós... Isso vai dizer essa aula da filosofia e da psicologia de um modo geral, que os animais não são capazes de fazer. Os animais pensariam por meio de signos, e aí isso é muito comum de perceber em primatas e outros tipos de animais, mas eles não teriam essa capacidade simbólica, que muitas vezes atrapalha, inclusive, a nossa sobrevivência, né? Se a gente pensa em teoria da evolução, boa parte das espécies vão sendo pensadas em termos de adaptabilidade, né? Elas vão sobrevivendo porque vão se adaptando melhor ao ambiente, né? Vai dizer por exemplo, a Susan Leger, que é uma das autoras que eu utilizo, diz o seguinte: cientificamente a gente percebe que a capacidade simbólica muitas vezes atrapalha o homem do que propriamente ajuda. Por quê? Porque um gato não pararia para pensar, diante de uma comida com fome, que ele tem que fazer jejum, por exemplo. Nós podemos ter essa capacidade de dizer: não, eu vou fazer jejum e vou negar a comida. Por quê? Porque eu não quero me relacionar com este alimento que eu estou precisando agora. Eu estou imprimindo a esse objeto com o qual eu me relaciono um outro significado que não diz respeito diretamente ou denotativamente àquilo que ele me representaria para matar minha fome. Eu estou atribuindo a ele algo que eu devo evitar para poder buscar alguma outra coisa. Percebe? Isso, em alguma medida, pode gerar, por exemplo, a morte por anorexia, né? Como muitas às vezes acontece, né? Um animal dificilmente morreria por anorexia, né? Por quê? Porque ele não teria essa capacidade simbólica de evitar um determinado alimento em vista de um outro significado. Portanto, essa capacidade simbólica que nós temos, ou seja, de criar um símbolo, que é um signo multiplicado, ou multifacetado, ou ambíguo, se vocês preferirem, ou conotativo, tá? É essa capacidade simbólica que hoje em dia se percebe como uma possibilidade de descrever o funcionamento da mente humana, que eu atribuo, e aí é isso que eu faço, tá? Pelo menos é isso que eu estou tentando mostrar, que é aquilo que o Aristóteles chamava de processo de imaginação. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que aquilo que o Aristóteles não explicou, que é a imaginação como intermediária entre o pensamento e a percepção, é aquilo que hoje a filosofia explica como processo simbólico. Isso faz com que eu aproxime símbolo de imagem, né? Ou seja, aquilo que é o criador de imagens, em que a filosofia antiga chamava de imaginação, de fantasia, tá? O termo grego é fantasia. Isso que era produtor de imagens, hoje a gente diria que é um produtor de símbolos, ou uma capacidade simbólica, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre as ramificações dessa capacidade simbólica, mas aqueles que estudam isso, e aí diz interesse sobretudo aos letrados que estão aqui, que a capacidade simbólica da mente está ligada, vinculada à nossa possibilidade de ter linguagem. Tá? Muito do estudo que se faz sobre a origem da linguagem vai estar relacionado com esse processo simbólico, né? Pelo qual a mente humana é capaz de criar signos não só denotativos, mas também conotativos.
Tá, então, aproximando essas duas capacidades, aquilo que a filosofia hoje chama de processo simbólico e a imaginação tal como Aristóteles chamava, eu agora posso me valer daquilo que o Aristóteles indicou para aproximar o Aristóteles da filosofia de hoje. Tá? Eu estou fazendo agora o caminho inverso. E aí eu vou aproximar da seguinte forma. O Aristóteles diz que a imaginação ela é essencial para a vida humana, porque a percepção, primeiro, dando um pouco do aspecto da natureza dessa atividade, tanto a percepção quanto o pensamento, eles parecem ter uma característica de verdade inerente a eles. Ou seja, no momento em que eu percebo algo, essa percepção ela é sempre verdadeira. Eu estou percebendo alguma coisa. No momento em que eu interijo algo, vai dizer o Aristóteles, essa coisa também sempre é verdadeira. Ela não pode ser falsa. Ela só é falsa no momento em que ela entra no âmbito da opinião. E no âmbito da opinião, eu estou no âmbito das imagens. Eu estou no âmbito do processo que a gente chamaria hoje de processo simbólico. Tá? Portanto, vai dizer o Aristóteles, a imaginação ela é problemática não só porque ela é ambígua, mas exatamente por ela ser ambígua, ela é o terreno onde se encontram as falsidades e as verdades. Mas é também o terreno onde se encontram as coisas desejáveis e evitáveis. Vai dizer o Aristóteles, a percepção me mostra essa xícara, mas a percepção não consegue me mostrar que eu devo evitar essa xícara ou desejar essa xícara. Quem me mostra que eu devo desejar ou evitar essa xícara, e talvez o que ela tenha dentro, vai ser a imaginação. É sério? Então, está na imaginação a capacidade também de pensar naquilo que move a vontade humana. Vai dizer o Aristóteles, nem a percepção simples de um objeto e nem o pensamento abstrativo são capazes de mover a vontade humana. Nem uma equação matemática e nem a percepção simples de um determinado objeto são capazes de mover o nosso desejo ou a nossa repulsa. Quem faz isso na nossa mente é a imaginação. Portanto, a imaginação ela não é só o intermediário, entre duas esferas, a de baixo e a de cima, mas ela é aquilo que permite a interconexão delas, de tal modo que a gente pode relacionar aqui, eu se eu estivesse explicando o quadro, eu já estaria desenhando tudo isso, vocês sabem. Mas tem pensamento em cima, imaginação intermediário e a percepção embaixo, Eu posso agora relacionar a imaginação com a vontade. Não é nem o pensamento e nem a percepção que movem a vontade. Eu só posso escolher alguma coisa quando ela me aparece como desejável ou repulsivo. E quem faz isso é a imaginação ou o processo simbólico. Percebe a importância do que significa isso para não só a filosofia aristotélica, mas também para a filosofia hoje? Por isso que eu digo que eu estou trazendo Aristóteles para a filosofia atual, porque não necessariamente se faz uma reflexão ética sobre o símbolo, mas a minha proposta é fazer exatamente uma reflexão ética sobre essa capacidade simbólica, no sentido de mostrar que a gente só se movimenta para agir, e aí se você pensa no desejo, o desejo é uma ação que você sofre primeiro, Você deseja algo que você percebeu como desejável, Existe algo desejável primeiro que depois faz com que você busque desejá-lo, Percebe que tem uma coisa que você sofre primeiro para depois agir. É essa coisa que você sofre que o Aristóteles está chamando de imaginação. É essa coisa que você sofre que a filosofia contemporânea chama de símbolo. É essa coisa que você sofre que eu poderia dizer que é o discurso. Isso faz com que o poder do discurso ele tenha a capacidade de mover as suas ações na medida em que ele brinca, olha os termos que eu vou começar a usar para poder falar lá no jogo do Platão, tá? No momento em que ele brinca com as imagens e com os símbolos que você já possui, mostrando para você aquilo que é desejável ou aquilo que é repulsivo. Como é que a gente insere o mito aí nessa jogada? Tá? Então a gente falou um pouquinho do mito,
da imaginação, vou falar agora um pouquinho do mito, para fazer a relação entre filosofia e literatura. O mito, dentro dessa ala de investigação simbólica e de religião comparada, de um modo geral, vai tentar entendê-lo muito mais como uma vivência do que propriamente uma história. Tá? É muito comum hoje a gente colocar no âmbito do mito aquilo que é falso, né? E aí de cara você ouve, por exemplo, muito em televisão dizer é fato ou mito, né? É ciência ou é apenas ficção, né? E aí mito está relacionado sempre a uma coisa que não deve ser acreditada. Isso é completamente diferente daquilo que significa mito, né? Mito é aquilo que move as tuas crenças para que você possa agir de uma determinada maneira. Isso quer dizer que a gente sempre tem alguma concepção mitológica ou mítica, poderíamos dizer, tá? Ou simbólica, de um modo mais contemporâneo. Tá? Essa concepção de mito mostra que não só a coletividade, mas também os seres individualmente, os homens individualmente, ao pautarem-se nessa mitologia, ao vivenciarem essa mitologia, fazem com que o mito se torne verdade. Portanto, aquilo que é verdade no mito não é necessariamente aquilo que ele diz, mas aquilo que ele faz com que a gente viva. Tá? E é nessa verdade que o que é interessante aqui para essa análise, porque é isso que vai dar a verdade da literatura depois. Tá? A minha proposta é fazer uma caracterização da literatura como criadora de mitos. Tá? Isso não é unânime, tá? Eu sei que o pessoal que estuda teoria literária sabe que literatura é muito complexo de você definir o que é. Né? Não existe uma unanimidade acerca de como você poderia dizer o que é literário ou não, o que entra no quesito de ser considerado literatura ou não. Tá? Eu tomo, então, para a minha análise, uma possibilidade de definir literatura como o processo de criação de mitos. E isso que eu estou chamando de mito, portanto, eu até fiz algumas possibilidades de definições aqui, tá? O que eu estou chamando de mito é uma narrativa simbólica arquetípica de vivências humanas. Tá? Perceba que eu não estou falando necessariamente de mitologia, estou falando de mito, tá? Porque mitologia seria um discurso sobre os mitos, né, que vem posteriormente. Mas o próprio mito, ou seja, aquele conjunto de símbolos e de crenças em relação aos quais nós somos determinados pelas nossas crenças, né, movidos pela nossa vontade, essa coisa que se chama de mito pode ser condensada numa definição que diz sobre uma narrativa simbólica arquetípica de uma determinada forma de vida, sobre um determinado tipo de comportamento, mas imediatamente sobre aquilo que deve ou não ser desejado e repudiado ou evitado. Isso faz com que a literatura, portanto, como criadora de mitos, portanto, como criadora de símbolos, sirva para a filosofia, primeiro, e aí eu vou já fazendo essa relação entre literatura e filosofia, primeiro como caldo no qual a gente tem que encontrar os vestígios daquilo que nos levam a fazer uma análise ética. Tá? A minha intenção nesse diálogo é mostrar que a literatura deveria ser um dos primeiros caminhos da investigação propriamente ética acerca de qualquer cultura que a gente analise, inclusive a nossa. Né? Saber o que nós produzimos hoje em termos de literatura é o meio pelo qual nós temos de saber como as narrativas estão sendo construídas para elaborar determinadas crenças que sugerem aquilo que deve ser evitado e aquilo que deve ser desejado. É claro que no título da minha apresentação eu coloquei as artes, né? Vocês percebem que, de um modo geral, isso que serve para a literatura serve para as artes como um todo, porque as artes elas são simbólicas em sua criatividade, tá? Em seu processo de criação. Elas são executadas exatamente a partir desse processo de imaginação, esse processo de criação. Portanto, é possível você criar um símbolo como a Mona Lisa, é possível você criar um símbolo como a escultura do Davi, é possível você criar um símbolo como um filme, né? Todas essas artes elas têm a possibilidade de criar símbolos
E esses símbolos é que fazem aquilo que aqueles que estão experimentando, eles estão passando pela experiência estética, vão entender como uma indicação do que deve ser desejado ou repudiado. E aí eu encaixo isso com a filosofia no seguinte sentido: se o Platão, né, o Platão então tem duas posturas com relação a esse fazer literário, imagético, criativo, em termos de elaboração simbólica, né? A primeira postura, que é a mais conhecida, é a de repúdio, né? Bem conhecido o texto da República, em que ele vai condenar os poetas e retirar os poetas da cidade porque eles são apenas criadores de cópias, né? Eles são apenas criadores de imitações, eles são apenas criadores de algo que não é verdadeiro, tá? Colocando entre aspas, porque a gente já viu o que significa verdade mítica, né? Por outro lado, você tem o Fedro, que vai fazer não só uma crítica da escrita, no sentido de contrapor a oralidade, mas também vai determinar o que significa, afinal, fazer escrita, ou seja, fazer literatura. Então, a gente, quando tem essas duas obras, a gente pensa assim: não, Platão ele é realmente crítico à poesia, à literatura de um modo geral. Isso contrasta, né? E aí vários estudiosos até hoje, e ainda boa parte dos estudos de hoje, eles estão se dedicando à forma platônica, né? À forma do diálogo, né? A boa parte dos congressos sobre Platão estão sendo dedicados a investigar acerca disso, que foi o diálogo, né? O gênero literário, o diálogo, e o que isso significa, por que Platão criou o diálogo, né? Por que Platão escreveu o diálogo. A ideia dessas investigações é tentar responder exatamente a essa inquietação. Afinal, alguém que condena tanto a literatura, por que se dedicou a ser escritor, né? Com esse arcabouço que eu mostrei para vocês, a gente pode sugerir como resposta que o Platão valeu-se da literatura porque este era o meio que ele tinha de fazer filosofia depois da morte. Ou seja, por meio da literatura, ele poderia, e aí tem uma expressão que ficou conhecida como a Marília Chauí, né, convidar os demais, a gente chamaria de leigos, à filosofia. E era essa a função, por exemplo, com a qual Aristóteles escreveu Diálogos, né? O Aristóteles também escreveu Diálogos, embora a gente não saiba, mas o que ficou conservado dele são os textos de aula, daquilo que ele ensinava no liceu. Os diálogos foram perdidos. Mas ele escrevia diálogos também. E qual era a função do diálogo para ele? Era a mesma do Platão, ou seja, convidar os leigos à filosofia. No momento em que eles entravam na escola, né, seja na academia platônica, seja no liceu aristotélico, eles iam encontrar o que era de fato a investigação filosófica. Isso na oralidade. Percebe, portanto, que a literatura seria uma espécie de abertura para a filosofia. O que eu estou chamando de convite para a filosofia é no sentido de mostrar que o fazer literário é o tipo de discurso que existia, e eu acho que ainda existe, né? Ele é a possibilidade que nós temos de discurso até hoje, de fazer com que aquele que ainda não está dentro das reflexões filosóficas, que ele seja, não vou dizer coagido, mas persuadido a refletir filosoficamente. A necessidade de, portanto, a literatura, de a filosofia se valer da literatura, é porque o discurso literário, o discurso da literatura é um meio que nós temos, e aí nós, estou dizendo filósofos, de convidar aqueles que não estão refletindo a produzirem determinadas reflexões acerca do que é desejável ou do que deve ser evitado. Isso faz com que a filosofia, de fato, entre na seara da literatura por meio da ética, tá? Ou seja, aquilo que o Platão faz na República é isso que eu estou propondo, né? Ele está fazendo uma condenação da poesia, não é necessariamente porque a poesia vai dizer cópia, né? É cópia da realidade. Não é exatamente por isso que a poesia é condenada. Ela é condenável porque move as paixões humanas a acreditarem que o mundo é daquela forma. E aí elas não estariam, na verdade, convidando a reflexão para uma outra dimensão, que é a dimensão do imaterial que o Platão estava interessado, ou o mundo das verdades inteligíveis. Quando Platão, portanto, se interessa pelo fazer literário,
ele não está, primeiro, resumindo a filosofia à literatura, mas, segundo, ele está sugerindo que é necessário que a filosofia ou a reflexão filosófica passe pelo desenvolvimento literário, no sentido de construir e de criar mesmo mitos simbólicos que movam a reflexão dos leigos, né, daqueles que estão no âmbito externo à filosofia, para de fato refletirem eticamente acerca daquilo que é desejável e daquilo que deve ser evitado, né? O papel da filosofia, né, e aí é muito contrário ao que se entende por filosofia hoje, no sentido mais conceitual, científico e administrativo do termo, a proposta platônica parece ser a de sugerir que o fazer filosófico por escrito ele deveria ser fundamentalmente literário, ou seja, convidar a reflexão filosófica a partir de um desenvolvimento de mitos para mostrar aquilo que deve ser evitado e aquilo que deve ser desejado.